Filas com inscrição aberta. Não percam as oportunidades que a vida dá para vocês. Elas são finitas, tá? Eu estou percebendo que o que acontece? Os alunos não têm muita noção, porque eles me dão desculpas completamente absurdas. E quando o aluno me dá uma desculpa de por que ele não fez alguma coisa, eu percebo que o aluno não tem noção de como funciona o estudo. Então, isso é importante. Um aluno fala para mim, eu não quero repetir porque não é indireta, tá? Que eu falo na lata para a pessoa. Não quero repetir porque pode ser o caso de alguns de vocês. Vocês estão achando que eu estou falando o caso. Mas tem umas desculpas que mostram que o aluno não está entendendo como que funciona o estudo, tá? Sabe que se a pessoa falar que vai dar banho no peixe, eu vou aceitar mais, tá? Eu vou aceitar mais. Porque dar banho no peixe é menos absurdo do que o aluno que falta da minha aula porque está estudando para a prova. Entendeu? Eu acho que dar banho no peixe, o aluno pelo menos sabe que é um motivo absurdo. Agora, faltar porque estava estudando para a prova, adivinha, de matemática, denota muita falta de noção, né? Porque o aluno falta dessa aula para estudar para a prova de matemática, sabe? Minha cabeça não aguenta isso. E muita gente não entende a importância do estudo. Estava conversando com uma mãe agora há pouco, não é um aluno desse curso. As pessoas não entendem que a nossa sociedade não é uma sociedade que é muito justa. A gente não vive numa sociedade justa. A gente vive numa sociedade onde existe competição, existe discriminação e existe valorização de quem se esforça mais. Eu concordo com isso? Não concordo. Eu sou claro em dizer que não concordo, mas é assim. E a gente contribui para mudar o mundo fazendo pessoas boas e interessadas igual vocês, que não são milionários, que vocês consigam mudar a vida de vocês. Porque os ricos estão pagando para o filho estudar 8 horas por dia. O que o filho estuda? Oração coordenada e oração subordinada, polinômios, o filho decora as capitais do país, o filho estuda ligações peptídicas em biologia, o filho estuda Linus Pauling em química. Então, os ricos estão pagando para os filhos estudar. E aí, eles querem que os pobres fiquem estudando projeto de vida, ética e cidadania. Tem que estudar ética e cidadania, sim, mas não do jeito que eles ensinam na escola, como se fosse um conjunto de valores. Como ser bom, como ajudar a velhinha a atravessar a rua. Isso tem que ensinar também, mas a pessoa tem que aprender os conteúdos da escola. Tem que aprender português, matemática, história, sabe? Existe um discurso, você viu o Valdir falando ontem, que os caras zoam ele porque ele estuda muito. Quer dizer, essa ideia da sociedade. Vamos fazer uma sociedade de idiotas, onde que vamos zoar quem é mais esperto que nós. Aí o cara que sofre o bullying vira o chefe. E o cara que faz o bullying é o empregado que fala sim, senhor, para o chefe. É assim que funciona. Olha o Bill Gates. Você sabe quem é o Bill Gates, né? Bill Gates já foi o homem mais rico do mundo. Bill Gates é o inventor da Microsoft, sabe? Quando você entra no Windows, é do Bill Gates o Windows. O Word é do Bill Gates. Eu fiz esse negócio aí na tela, no Excel, que é do Bill Gates. Então, todo mundo aí já deu dinheiro pro Bill Gates, certo? A maioria dos ricos do mundo, vocês não deram dinheiro, mas Bill Gates já deram dinheiro. O Bill Gates, ele é um nerd. Ele é um nerd que é solteiro, e você vê que os caras da idade dele solteiro, a maioria é solteiro porque quer ser solteiro, ou porque é gay e acabou não sendo aceito. O Bill Gates não. Bill Gates é solteiro porque era nerd. Só estudou a vida inteira. O Bill Gates, ele não tá no Tinder. O Bill Gates é um cara que só estudou a vida inteira. Ele é o chefe, ele que manda. A casa dele é maior do que o meu bairro aqui. E olha que eu moro no centro, certo? Então, ele é rico demais, ele é um cara feliz, é um cara que vai dar o dinheiro para as pessoas pobres. Então, o que acontece? A nossa sociedade, ela valoriza quem estuda. E o desafio
O desafio da nossa sociedade é que ela é assim, e a gente tem que sobreviver. E a adolescência é um estágio onde você vai arrebentar o resto da tua vida, ou você vai ter sucesso. Então, o que é adolescência? É uma fase que vai determinar o teu futuro. Se você fizer besteira na adolescência, perder as oportunidades, deixar o emocional te arrasar, você vai ficar acabado, entendeu? Claro, você tem que se divertir, tem que passear, é bom namorar, entendeu? É bom sair à noite, conversar. Não agora na pandemia, mas é bom, é importante. Mas não pode negligenciar o trabalho de vocês, que é o estudo. O trabalho de um adolescente da idade de vocês é estudar. E é um trabalho, assim, os adultos, o pai de vocês trabalha provavelmente, né? Pode ser que esteja desempregado, ou pode ser que tenha acontecido alguma coisa, ou tenha sorte, mas eu acredito que a maioria dos pais de vocês trabalham. E quanto tempo que o pai de vocês trabalha? De 8 a 10 horas por dia. Meu pai trabalhava 14 horas, 15 horas por dia. Minha mãe trabalhava 8, 9 horas por dia. A gente tinha que ficar aqui em casa com uma empregada doméstica, que era bem paga, porque a gente nunca quis explorar o trabalho dos outros, mas a gente ganhava mais do que ela. E meu pai e minha mãe ia trabalhar, e a gente ficava aqui em casa. E assim, eles trabalharam a vida inteira, entendeu? Meu pai trabalhou até agora quase 80 anos, quando ele ficou doente, mas vocês têm o trabalho de vocês, que é o estudo. E o trabalho de vocês não é ficar jogando Free Fire. Pode jogar Free Fire? Pode, moderadamente. Se minha mãe e meu pai, se eu quiser jogar Free Fire, eu vou ter 1, 2 horas para jogar Free Fire. Eu assisto Netflix. O quê? 1, 2 horas por dia, tem dia que eu não jogo. Tem gente que fica o dia inteiro jogando, sabe? Então, você pode fazer tudo, você pode viver, mas você tem que ter disciplina para o estudo. E quando surgir uma oportunidade, cancela tudo para participar da oportunidade. Tipo, tem uma Olimpíada. Cancela tudo e vai na Olimpíada. Não faz besteira com a vida de vocês. Sabe, tem muita gente que teima. Eu já vi gente teimosa. A pessoa fica teimando, entendeu? Eu tenho que perder meu tempo discutindo com a pessoa, tentando convencer ela do óbvio, sabe? Aquele esforço de você convencer ela. E não adianta. E sabe o que eu reparei? As pessoas que eu não consigo convencer são as pessoas que fracassam. São as pessoas que não vão para frente. Aqueles que estão se dando bem comigo, eu não preciso ficar tendo DRs intermináveis. Eu falo, a pessoa já entendeu. Eu não estou falando nada extravagante, não. Eu não estou falando nada, eu estou falando coisas elementares. Importância de estudar, importância de priorizar o tempo, importância de não ouvir, às vezes, a ideia de um colega bobo que fala, larga a mão disso, que bobagem, entendeu? Porque se você acha bobagem, azar teu. A quantidade de vezes e de oportunidades que vocês vão ter é finita. Vocês têm poucas oportunidades na vida. Outra coisa, tentem se organizar, serem disciplinados. Eu não atrasei nenhum dia para essa aula. E o primeiro dia de aula, que eu cheguei faltando 10 minutos, e aquilo me gerou uma situação de estresse. Você não pode, você tem que se organizar para entrar na hora. Olha, temos 19 alunos. Daqui a pouco entra mais, porque o povo entra atrasado. Disciplina é um valor. A sociedade nossa valoriza quem chega na hora. Sabe o que eu notei? Esses caras ricos e bem-sucedidos não chegam atrasados. Eles chegam na hora. Entendeu? Eles não chegam atrasados. E se você chegar atrasado, dependendo do teu patrão, você vai perder o emprego. Então, a seriedade da pessoa tem muito a ver com a pontualidade dela em tudo. Eu, na minha vida, já cheguei atrasado, mas é muito raro. Agora, tem gente que acha normal chegar atrasado em tudo. Então, se policiem para não chegar atrasado em nada na vida. Em nada, não é na minha aula, não. Em nada. Nenhum compromisso. Isso atrasa a vida dos outros. Entendeu? Então, a pontualidade é um valor. É 5 horas em ponto. Entendeu? Então, vocês devem tentar se organizar para levar a vida a sério.
entendeu? Em ter compromisso, em ter responsabilidade, em ter organização, em ter persistência, em não desistir, tá? Não desistam, a vida não dá uma segunda chance. A gente vive numa sociedade que valoriza quem estuda. Só para você ter uma ideia, concurso da Prefeitura Municipal de Muzambinho para cozinheira. O que acontece toda vez que tem concurso para cozinheira? As cozinheiras mais antigas perdem o emprego e ficam desempregadas. E sabe quem que entra? As cozinheiras novinhas, que nem sabem cozinhar, mas que estudaram português, matemática, fizeram uma prova e tiraram a maior nota. Quem entra são as mais estudiosas, não são os que cozinham melhor. A nossa sociedade, por isso que é um absurdo a escola ficar ensinando projetinho idiota, sabe? Ah, vamos fazer aula de não sei o quê, projeto não sei do quê. Eu acho que o que tem que estudar na escola é português, matemática, história, geografia, ciências, física, química, biologia, filosofia, sociologia, arte, que são as matérias que a sociedade exige. São as matérias que caem no Enem, são as matérias que caem no concurso público. É isso que tem que ensinar na escola, sem inventar. Uma ou outra coisa é bom ensinar. É bom ensinar xadrez, que desenvolve a mente. É bom ensinar para desenho, ou até fazer uma aula de carpintaria. Mas isso tem que ser, se der tempo, se estiver estudando tudo que é importante. Outra coisa, muita gente perde tempo estudando errado. E desculpa essa palestrinha no começo, eu estou esperando as pessoas chegarem. Nos 3 últimos minutos, entraram 5 alunos, certo? Entraram 5 alunos nos últimos 5 minutos. Não estou entendendo, a Mayara não está aqui ainda? Será que ela está fazendo a Mandacaru? Nem a Mayara, nem a Paula. Deixa eu perguntar o que está acontecendo. Ana Carolina, eu não consigo te ouvir. Entra lá na aula. Não consigo te ouvir. Termina a prova da Mandacaru e entra lá. Tem muita gente que tá fazendo. Termina a prova da Mandacaru primeiro, depois você vai para lá. Eu postei o link em vários lugares, você não tem? Peraí, pessoal, eu tô enrolando, não é à toa, não, é porque eu tô esperando para ver se tem gente que ainda vai entrar. Olha que horror você ter que esperar. Vamos ver a Mayara. A Mayara deve estar em prova, né? Mayara, você e a Mariana estão fazendo Mandacaru? Entra aí na aula depois que terminar, viu? Pessoal, então vamos lá. Vou explicar uma coisa para vocês que eu, como aluno, não aprendi e o meu professor me ensinou tudo errado. Sabe, deixa eu ensinar do jeito tradicional, depois fazer vocês entenderem. O que é um arranjo e o que é uma combinação? Deixa eu explicar. Eu tenho um arranjo, eu quero saber o que é um arranjo e eu quero saber o que é uma combinação. Eu tenho 5 pessoas, tá? E eu quero escolher 3 em ordem. Primeira, segunda e terceira, em ordem. Você concorda que se eu escolher primeiro a Mel, depois o Leonardo e depois a Fernanda, isso aqui é diferente? Se eu escolher o Leonardo, a Fernanda e a Mel, concorda que é diferente? Porque a ordem mudou? Certo. Arranjo é uma escolha de uma certa quantidade de elementos quando a ordem importa. Isso que meu professor me ensinou, tá? Já a combinação é quando a ordem não importa. Eu tenho 5 pessoas, eu quero escolher 3, não interessa quais são as 3. Se eu escolher a Mel, o Leonardo e a Fernanda, é a mesma coisa que escolher a Fernanda, o Leonardo e a Mel. Mesma coisa. A ordem não importa. Então, o que os professores ensinam? Sem explicar o porquê, eles falam que a fórmula do arranjo é assim.
arranjo NP é igual, eu nem sei se eu lembro a fórmula de cor, N fatorial sobre N menos P fatorial, eu acho que é isso. E a fórmula da combinação é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial sobre P fatorial. E fórmula a gente esquece. Vamos entender a lógica disso, tá? Vamos entender a lógica disso. Vamos lá, meus amigos. Tá travado aqui. Então vamos lá. O arranjo 3,5,5,3 significa de quantas maneiras eu posso escolher entre 5 pessoas, eu quero escolher 3 em ordem. Uma primeiro, outra depois e outra depois. Isso é um arranjo, certo? Então, 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Então, 5 fatorial sobre 5 menos 3 é 2 fatorial. Então, 5 fatorial é 120, né? 120. Dividido por 2, eu tenho 60 maneiras de escolher 5 pessoas entre 3. Entenderam isso aqui? Sim. Entenderam o que é um arranjo? Isso é um arranjo. Sim. Um arranjo musical, a ordem importa. Se você pegar um arranjo musical e mudar a ordem, não é um arranjo, tá? Então veja, isso seria um jeito mais fácil. Eu tenho 5 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher a primeira? De 5, concorda? Uma vez escolhida a primeira, sobram 4 maneiras para eu escolher a segunda. É 5 vezes 4 vezes 3. Sim. Já a terceira pessoa, eu tenho 3 maneiras. Você concorda que não precisava de fórmula para calcular o arranjo? Engraçado que nenhum professor meu me explicou isso. Então eu ficava tentando lembrar a fórmula de arranjo. Precisou de fórmula para fazer isso aí? 5 vezes 4 vezes 3? Não. Não. Agora vamos ver a combinação, que é um pouco mais complicado. O arranjo, eu na hora da prova conseguia deduzir. A combinação, eu não sabia fazer. Sabe o que eu fazia para resolver a combinação? Como eu não lembrava a fórmula, eu desenhava o triângulo de Pascal para tentar descobrir. Então, 5 pessoas, eu quero saber de quantas maneiras eu posso escolher 3. Ou ele estava todas, ou eu fazia isso aqui, ó. Triângulo de Pascal. Até chegar no 5. Cheguei no 5, né? Então, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3. Tem 10 maneiras de escolher as 3 pessoas. Isso funciona também. Esqueceu? Faz o triângulo de Pascal. Isso aqui é o combinação 5,3. Certo? Isso aqui indica de quantas maneiras eu posso escolher 3 pessoas de 5, sendo que a ordem não importa. Mas, usando a fórmula, você pode fazer 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial sobre 3 fatorial. Foi assim que eu aprendi na escola. Então, 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Mas tem alguém me ligando, que raiva. Não posso atender. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 3 fatorial. Corto 3 com 3, certo? 5 vezes 4 dividido por 2, 10. Cheguei no número pelo mesmo triângulo de Pascal. Entenderam essa explicação, pessoal? Professor, eu não entendi muito bem. É pelo triângulo de Pascal. É só você ir até o número e andar 2 casas pro lado? Não. Você começar, ó. Combinação 5, 0. Combinação 5, 1. Combinação 5, 2. Combinação 5, 3. Combinação 5, 4. Combinação 5, 5. Entendi. Não o que, Guilherme? Não entendi. Foi em que ano? Que ano o quê? Que eu aprendi? Nos anos 90, né? Faz muito tempo, né? Eu não sou um bebê ainda. Oi, Mayara. O que aconteceu? Eu tava fazendo a Mandacaru? Professor, que ano escolar, professor? Em que ano na escola? Ah, o que ano da escola? É segundo ano do ensino médio.
Era um negócio absurdo ensinar isso aqui só no segundo ano do ensino médio, né? E me ensinar desse jeito aqui. Agora, olha o que eu vou fazer, olha que legal, olha que legal. Eu escolhi 5 alunos aqui. Escolhi 5 alunos de motivo diferente. Uns falam e outros são Ô, professor, silenciosos. por que todo mundo coloca o meu nome com acento? Sei lá. É, Ó, é vamos sem lá. acento. Tá bom. Então, senão fica Leu. Então, a Mel, o Leu, a Fernanda, lá do Pará, a Bruna, de Jaraguá do Sul, e o Thales. Eu vou escolher os 3 para o seguinte: o primeiro vai ser presidente, o segundo vai ser vice-presidente e o terceiro vai ser secretário. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Quantos eu posso escolher para ser presidente? Quantos deles eu posso escolher para ser presidente? Tenho 5. Quantos eu 5 posso vezes 4 escolher? vezes 3, professor. Eu posso escolher 5 deles para ser presidente, concorda? Sim. Uma vez escolhido um, sobram 4. Preste atenção, pessoal. Muita atenção, tá? Escolhido 2, sobra 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3, tem 120 maneiras de eu escolher eles. Então, o Professor, arranjo 5, 3 é 120 e estão todos eles aqui na tela. Todas as combinações. Olha o trabalhão que eu tive para fazer isso aí. Aqui são todas as combinações possíveis de escolher os 3, certo? São 120 que estão aqui na tela. Pode confiar, se quiser tirar um print e contar depois. Tem 120 e nenhum é repetido, tá? Então, por exemplo, nessa combinação, Fernando é presidente, Mel é vice e Bruno é secretário. Nessa combinação, Leu é presidente, Fernando é vice, Thales é secretário. Nessa, Mel é presidente, Léo é vice, Thales é secretário. Tenta entender, Mel, Léo e Thales é diferente de Léo, Mel e Thales, certo? Porque aqui mudou o presidente. E Mel, Léo e Thales é diferente de Mel, Thales e Léo, porque inverteu o vice com o secretário, certo? Deu para entender essa explicação que eu fiz aqui de todas as combinações possíveis? Deu. Beleza. Então essas são todas as combinações possíveis. Esses são professor, Oi. o senhor só fez 60. 5 Aí só vezes tem 4. 60. É porque 5 vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes 3? 60. Então, ninguém percebeu, hein? Só errei para ver se você estava prestando atenção. E aqui tá 60 também. Mentira que eu errei mesmo, tá? Então, são 60 maneiras de fazer isso aqui. Como que sai a fórmula? Como que sai a fórmula? Presta atenção. Não é 5 vezes 4 vezes 3? Para eu forçar uma fórmula, vai ficar 2 números de fora. Vai ficar 2 números de fora. Vezes 2 vezes 1. E eu vou colocar o vezes 2 vezes 1 embaixo. Eu estou forçando. Eu estou fazendo uma gambiarra. Sabe? Eu estou amarrando o meu radiador com o cadarço do sapato porque não levei no médico. Então, eu fiz uma gambiarra aqui. Essa gambiarra que eu coloquei, eu posso cortar. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Mas o que é 2? 2 é 3 menos 2. Então, se o arranjo for ANP, eu chego na fórmula que é N fatorial sobre N menos P fatorial. Por isso que a fórmula é essa, tá? Ok? Deu para entender o que é um arranjo? Sim. Professor, arranjo tá dentro de combinatória? Hã? Arranjo tá dentro de combinatória? A combinatória é basicamente o arranjo, né? Começa no arranjo. Tá. Então vamos lá. Isso daqui são 6 arranjos diferentes. Mas você concorda que se a ordem não importar, esses 6 são a mesma coisa? Porque isso aqui são as permutações de Mel, Léo e Fernanda. Concorda que aqui são as permutações de Mel, Léo e Fernanda? Aqui são as permutações de Mel, Léo e Bruna. Aqui são as permutações
de Mel, Léo e Thales. Aqui são as permutações de Mel, Bruno e Fernanda. Aqui são as permutações de Mel, Bruno e Thales. Aqui são as permutações de Mel, Fernando e Thales. Aqui são as permutações. Então, vocês entenderam que eu tenho certo número de permutações? E esse certo número de permutações, eles são uma única combinação? Concorda que cada uma dessas permutações é uma combinação? Então, vamos lá. Ó, tenta entender. Eu estou explicando o porquê, tá? Então, veja, meus amigos. Então, a combinação é o quê? A combinação 5,3 é o arranjo 5,3 dividido pelo número de maneiras que eles podem permutar entre eles. Então, dividido pela permutação 3. Então, isso é a combinação. O que é a combinação aqui, então? De quantas maneiras eu posso organizar esse grupo se a ordem não importar? De 10. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltando 1. Ali tem 10, aqui tem 9. Tá faltando 1 aqui, pessoal. São 10. Esquece isso, então. Olha só nos quadrados ali. São 10 quadrados. Por quê? Eu tenho 60 maneiras de organizar esses conjuntos. Mas cada um desses 60, permutando entre eles, é 3 fatorial. Então, 60 por 3 fatorial, 10. Então, eu tenho 10 combinações, conforme eu mostrei aqui. 10 combinações. Certo? Ok? Deu para entender por que é 10? Porque eu tenho que dividir pelo número de elementos fatorial. Então, combinação 5,3 é 10, porque é o arranjo 5,3 dividido por 3 fatorial. Mas tenta entender por quê. Quando eu entendi isso aqui, eu já era professor há muito tempo, tudo ficou mais claro para mim. Até a fórmula. Olha por quê. Combinação 5,3 é o arranjo 5,3, que aliás, combinação NP. É o arranjo NP dividido pela permutação. Ou seja, vezes 1 sobre a permutação. Mas permutação não é N fatorial, é P fatorial, né? Porque é permutação P. Então, é N fatorial, que divide N menos P fatorial sobre P fatorial. Mas nenhum professor me explicou que eu poderia fazer o seguinte. Faz o arranjo aqui em cima. 5 vezes 4 vezes 3. Porque é 5, 3 vezes. E divide por 3 fatorial. É só fazer isso para achar a combinação. 5 vezes 4 vezes 3. Porque eu acho todos os arranjos. Mas eu posso permutar entre eles. Então, divido em 3 fatorial. Então, o que eu faço aqui? 5 vezes 4 vezes 3. Sobre 3 vezes 2 vezes 1. Corta, corta. 10. Certo? Perguntas, dúvidas, comentários, observações, questionamentos, encrencas. Hoje tem pouquíssimos alunos, só 24. Não pode ter esse número baixo, certo? Deu para entender? É muito importante entender isso que eu expliquei. Olha o trabalheiro que eu tive para fazer isso aqui, para ver se vocês conseguem entender. Cada um desses retângulos vermelhos é a mesma coisa. Então, vamos para o exercício. Vamos começar de arranjo. Quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar nos quais seus dígitos são tomados do conjunto? Então, aqui eu tenho 7 números, certo? 7 algarismos. E eu quero formar um número de 3 dígitos. Você concorda que isso aqui é um arranjo 7,3? Concorda? Que é um arranjo 7,3? Eu tenho 7 elementos, eu quero escolher 3. Então, como é que eu faço para fazer isso? 7 vezes 6 vezes 5. Professor, na verdade, professor, não tá pedindo que não repete, não. Tá falando que... Na verdade, não tá falando que... Eita, me enrolei. Não tá falando que não precisa repetir. Tem certeza?
Porque se precisar repetir, ô Leonardo, não é um arranjo. Certo? Para ser um arranjo, não pode repetir. Você tem certeza que não precisa repetir? Muito bem, Laura. Distinto, Leonardo. Quando fala distinto, significa que não pode repetir. Ah, tá. Eu sabia, só que eu não tinha visto. Eu percebi. Por isso que eu falei, você tem certeza. Eu achei que você ia perceber. Então, é só fazer 7 vezes 6 vezes 5, que é 210. Agora, você concorda comigo que não precisava fazer um arranjo? Bastava usar o princípio fundamental da contagem? Eu posso pôr 7 algarismos nas dezenas, sobram 6 algarismos para... 7 para centena, 6 para dezena e 5 para unidade, e ia fazer a mesma coisa. Eu não preciso nem saber o que é arranjo para resolver esse exercício, tá certo? Aliás, existem algumas línguas, como é o caso da língua inglesa, que não tem a palavra arranjo, certo? Não existe. Em vários livros, não existe arranjo. Se você não souber o que é um arranjo, você resolve todos os problemas usando o princípio fundamental da contagem, certo? Então, não precisa nem saber o que é um arranjo. Eu estou explicando porque cai na prova do vestibular, certo? Então, eu estou falando que é um arranjo. Mas se você não souber o que é arranjo, o mundo é o mesmo, tá? Dúvidas, perguntas? É igual a regra de 3. Lá nos Estados Unidos não chama regra de 3, chama proporcionalidade. Perguntas, galerinha? Ainda bem que alguém falou, né? Ó, calcule o valor de A12,4 pela definição e pela fórmula. Então vamos lá. Pela definição, é só fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, ó. 12,4. Então eu vou escrever 4 dígitos. Então esse é o A12,4. Tem que fazer essa conta aí, que vai dar um número super desagradável, gigantesco. Agora, pela fórmula, A12,4 é 12 fatorial sobre 12 menos 4 fatorial. Ou seja, 12 fatorial sobre 8 fatorial. O que é 12 fatorial? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Sobre 8 fatorial, corta, corta, voltamos para aquele número. Percebe que o resultado é o mesmo? Se não fosse o mesmo, você errou. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas? Explica de novo essa parte, por favor. Qual? A de baixo? Isso. Eu só joguei na fórmula. A fórmula do arranjo é o n fatorial. Aqui pôs r, tá? Eu estava colocando p, mas é a mesma coisa. N menos r fatorial. Então, 12 fatorial, coloquei ali 12 fatorial. Embaixo, 12 menos 4 fatorial. Consegui a fórmula, substituir na fórmula. Então, 12 fatorial, 12 menos 4, 8 fatorial. O que é 12 fatorial? 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Continua o 8 ali, tá? E aqui embaixo, 8 fatorial também. Então, o que eu faço? Corto 8 com 8, chego nisso daqui. Tem que calcular. Alguém calculou quanto que é esse bitelo aí? R$ 1.188, é isso? 1.188 seguido de zero? Ah, eu fiz de cabeça, ó. 1.188 seguido de zero. Como é que eu fiz de cabeça? Eu multipliquei 12 por 9, eu sei que é 108. Aí fiz 108 vezes 11 de cabeça. É isso mesmo. Certo? Esse é o tanto de arranjo. Olha para você ver. Se eu tenho 12 pessoas e eu vou escolher 4, eu tenho 11.880 maneiras de fazer isso. Eu tenho uma dúzia de ovo. Eu quero organizar esses 4 ovos em fila. Eu tenho quase 12 mil maneiras de organizar os ovos em fila, tá? Isso é um jeito que os professores descobrem se o aluno colou. Eles usam esses números gigantescos aqui e tem certeza. Olha aqui, mostre que. Isso aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte.
Vamos lá. Vamos fazer, sem mostrar, deixa eu dar um exemplo. O que é arranjo 5-1? Eu tenho 5 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher uma só? Tem 5 pessoas. De quantas maneiras eu posso escolher uma delas? 5, professor. 5. Agora, se eu tenho 5 pessoas, de quantas maneiras eu posso escolher 2? 5 vezes 2, concorda? Não, professor, 5 vezes 4. 5 vezes 4, é. E para escolher 3 pessoas, 5 vezes 4 vezes 3. Eu já falei isso, né? Dispensa até CG. Eu tomei o Monster. É que acabou de os gostosos. Agora só tem esses horrorosos. Vamos lá. Bruna tem uma caixa com 10 livros guardados e possui uma prateleira onde cabe apenas 4 dele, ou seja, 6 livros a Bruna vai ter que deixar no chão. De quantos modos ela pode escolher 4 dos 10 livros e colocá-lo em uma pilha sobre a prateleira? Aqui a ordem importa, tá? A ordem importa. Porque ele vai colocar numa pilha. É claro que está pouco claro isso. A Bruna tem 10 maneiras de escolher o primeiro livro, 9 maneiras de escolher o segundo livro, 8 maneiras de escolher o terceiro livro e 7 maneiras de escolher o quarto livro. Isso é um arranjo 10, 4. E aí, só fazer a conta. Tá? O resto dos livros da Bruna, tudo no chão. Tudo no chão. Pilha de livro no chão. Igual aqui em casa. Aqui em casa, olha, nessa sala vocês encontram de tudo. Desde lixo até dinheiro. Certo? E medalha da UBMEP e máscaras arrebentadas. Certo? E notinha de supermercado. Ok? Agora vamos falar de combinação. Entre o grupo de 7 pessoas, de quantas formas eu posso montar uma equipe de 3 pessoas para realizar a tarefa? Não interessa quais são as 3. Não interessa a ordem. Então, isso aqui é uma combinação 7-3. Por quê? A ordem não interessa. Certo? Ok? Certo. Bom, é simples de pensar, porque se a ordem interessasse, era 7 vezes 6 vezes 5, concorda? Vamos supor que a ordem interessa. 7 vezes 6 vezes 5. Aí eu vou permutar esses 3 aqui. E aí a resposta é essa. Como eu já sei que 3 fatorial é igual a 6, Mayara, cadê a Mariana? Vou dar uma de espadachinha aqui. Tchum! Sobrou 7 vezes 5. Professor, 35. o senhor tem que baixar aquele som de espadachim que o senhor falou. Eu vou baixar o som do espadachim, é super legal. É tsim! Com a boca ficou horrível, né? Deu para entender o exercício? Ok. Vamos pro próximo. Aqui eu vou fazer não. Aqui está mostrando os números binomiais, né? Vocês sabem que isso aqui, N0, NP, é a combinação NP. O número binomial, isso aqui é o número binomial. Certo? É o número de combinação, é a mesma coisa. Olha, em um campeonato de futebol com 6 times, cada time jogou exatamente uma vez com cada um dos outros. Quantos jogos aconteceram? Então vamos lá. 6 vezes 6. Concorda? 5 vezes 6, professor, quer dizer. 5 vezes 6, não? Dividido por 2 fatorial, né? 5 vezes 6. Mas concorda? Se um dos times é o Flamengo e o outro é o Corinthians, Flamengo contra Corinthians é a mesma coisa que Corinthians contra Flamengo, concorda? Eu tô vestido de Flamengo, né? Nem sabia porque eu ganhei essa camiseta. Ah, sim, é verdade.
sei lá. Flamengo vezes Corinthians e Corinthians vezes Flamengo é a mesma coisa, concorda? Então, 5 vezes 6 dividido por 2 fatorial. Dividido por 2, né? É uma combinação, não é um arranjo. E num campeonato de 6 times, tem realmente isso. 30 dividido por 2, que é 15 jogos. Certo? Ok? É igual a barraquinha do Chaves. Suco de limão com gosto de groselha e parece de tamarindo. A ordem lá importa, tá? Aqui não. Isso aqui tá errado. Mayara, tira um print pro grupo de erro. Que tá errado. Mayara. Maraia, você tá aí? Eu juro que tem hora que eu me sinto aqueles caras que ficam invocando espírito. Maiara, você está aí? Se manifeste. Professor Maiara não tá, não. Então, alguém tira um print disso aqui e manda para ela? Quem tem ela no WhatsApp? Fala para ela mandar no grupo de erros. Que mandar para mim não adianta, tem que mandar para ela porque eu me perco. Eu falei, nossa, eu preciso beber o café. Ó, um professor elaborou uma lista de exercício com 10 questões e pediu para que um aluno escolhesse 7 delas para resolver. De quantas formas o aluno pode escolher o conjunto de questões que vai resolver? Isso é um arranjo ou uma combinação? Uma combinação, porque não importa a ordem que ele vai escolher. Então, uma combinação 10, 7, que é igual a 10. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vai ser difícil se você fizer assim, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Já foi 7, né? Dividido por 7 fatorial. Então, aqui tem uma informação importante, tá? 7 falta quantos para chegar em 10? Quanto que 7 falta para chegar em 10? 3. Então, combinação 10, 7 é combinação 10, 3. Vamos entender por quê. Você concorda que o aluno escolher as questões que ele vai resolver é a mesma coisa que ele escolher as questões que ele não vai resolver? Concorda comigo? Se eu escolho as 7 que eu vou resolver, isso é a mesma quantidade de maneiras que eu escolhi as 3 que eu não vou resolver. Isso é importante, tá? Se eu tiver uma combinação, esse segundo número, se a soma dele der o primeiro número, essas combinações são iguais. Então é mais fácil fazer combinação 10, 3. Então é 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Se não fizer isso, também dá certo, só que é muito mais difícil, tá? Aqui deu 720 por 6, 120. Então, você faria uma conta muito mais complicada. E, se você pensar, isso equivale ao triângulo de Pascal. Um lado do triângulo de Pascal é igual ao outro lado. Tem simetria o triângulo de Pascal. Professor, mas o senhor acabou de calcular quantos ele não escolheria. Então, é a mesma quantidade. E é isso que eu estou falando. A quantidade de maneiras que ele escolheria é idêntico à quantidade de maneiras que ele não escolheria. Então, quer dizer, se fosse 6, eu poderia colocar 4? Pode. Qualquer valor. Vamos supor que você tenha combinação 97, 94, 96. Pensa bem se você escrever 97 vezes 96, 96 vezes. Então, você faz combinação 97, 1. Que é 97 sobre 1 fatorial. Certo? Se você tem combinação 20, 17, é só fazer combinação 23. É muito mais fácil. Tá? Porque a quantidade de maneiras que você vai escolher uma coisa é igual a quantidade de maneiras que você não vai escolher. Combinação 100, 90 é igual a combinação
110, tá? Tem 27 alunos aqui. Eu quero escolher 24. Tem 27 alunos, eu quero escolher 24. Vai ficar de 3 de fora. É mais fácil calcular de quantas maneiras esses 3 vão ficar de fora, né? Do que eu calcular os 27. Então, 27 vezes 26 vezes 25 sobre 3 fatorial. É muito mais fácil que eu escrever 24 números. E tem um detalhe importante. Tenta provar isso, tá? Tenta provar que isso é verdade. Deixa eu falar um problema que sempre cai na Olimpíada, tá? É o seguinte. Eu tenho um tanto de número no plano, de tal forma que eu não tenho 3 deles alinhados, tá? Eu não tenho 3 pontos alinhados. Tem 3 pontos aqui alinhados? Se tiver, não dá certo. Não tem 3 alinhados não, né, pessoal? 2 pontos é lógico alinhado, né? Qualquer reta passa por 2 pontos. Por 2 pontos sempre passa uma reta. Mas não tem 3 pontos alinhados aí, tem? Me ajuda a olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Quantos triângulos eu posso fazer nesses 6 pontos? Quantos triângulos eu posso desenhar nesses 3 pontos? Por exemplo, ó, aqui é um triângulo. Aqui é outro triângulo. Aqui é outro triângulo. Aqui é outro triângulo. De quantas maneiras eu posso desenhar um triângulo em 6 pontos? Você concorda que é combinação 6, 3? Eu posso desenhar 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial. 6 é 3 fatorial. Tem 20 triângulos que eu posso desenhar ali. Ok? Deu para entender isso? Beleza. Professor, mas por que 6, 3 e não 6 alguma outra coisa? Quantos lados, quantos vértices tem um triângulo? Ah, faz sentido. Temos um... tá, deixa eu ver. Se já é... Bom, eu quero explicar para vocês o seguinte. O que é permutação com elemento repetido? Vamos pegar um nome aí que tem letras repetidas. Qual que é o nome que tem letra repetida? André Neren. Tem uma menina que chamava André Neren. E eu pus no Google, o Google não conhecia o nome dela. O Google falou, você quis dizer Rick e Renner? Entendeu? Juro para vocês. Agora você põe André Neren, aparece o site do Podemos. É uma menina lá de São Pedro da União. É irmã do Brian, que estuda no Instituto, para quem é do Instituto aí. Então, André Neren, eu quero saber quantos anagramas tem André Neren. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Tem 11 letras. Se fosse sem letra repetida, os anagramas era permutação 11, que é 11 fatorial. Certo? Ok? Se não tivesse, eu te chamei 50 vezes aqui, Mayara. Não preocupa, Mayara, você vai ganhar ouro no BMAP. Se não tivesse repetição, seria permutação 11. Agora, tem letra repetida. Olha o N. O N tem 1, 2, 3 N's. O D não tem repetido. O R tem 2 R's. E o E tem 3 E. Então, como que eu calculo... como é que eu calculo as permutações de André Neren? Olha o jeito que eu vou escrever aqui. P, 11, e as letras que repete eu vou escrever ali em cima. Entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam o que é uma permutação com elemento repetido? 3, 2, 3 em cima. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho 3N, as permutações desse N também me interessam. Então, permutação com elemento repetido é só fazer um 11 fatorial, dividido por 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, dividido por 3 fatorial. Desse jeito, eu calculo permutação com elemento repetido. Tá? Então, por exemplo, é que eu sempre confundo Mayara com Mariana. Tá falando da Mayara.
Otávio. Quantos anagramas tem Otávio? Otávio tem uma letra repetida. Tem 6 letras Otávio. E tem 2 Os. Então, P2, 6, 2 ali. Então, é o quê? 6 fatorial sobre 2 fatorial. Otávio tem 6 fatorial 720. Sobre 2 tem 360 anagramas de Otávio. É um giro completo. Ok? Deu para entender o que é permutação com elemento repetido? Sim. Tá. Então, vamos ver esse exemplo. Temos um grupo de 11 pessoas, a partir do qual será montado o time de futebol. Sabendo que o time tem um goleiro, 4 zagueiros, 3 meio-campistas e 3 atacantes, determine de quantas maneiras podemos atribuir essa função a 11 pessoas do campo. Isso é uma permutação 11, mas o goleiro não é só um, né? Então não preciso pôr ali. Os zagueiros, tanto faz qual que é o zagueiro, tanto faz qual que é o meio-campista, tanto faz qual que é o atacante. Permutação com elemento repetido é o que mais cai no BMAP, tá? Aí tem que fazer essa conta aqui, que eu não vou fazer, e você vai descobrir quantas pessoas. É quase essa permutação do André Neren, olha. Que coincidência. Exatamente. Não. Se tivesse 2 zagueiros, era exatamente as permutações do André Neren. Tá? Ok? Deu para entender? Permutação com elemento repetido? Eu vou mudar de assunto agora, tá, pessoal? Senão a gente não vê tudo, tá? Aí. Foi bem rápido, mas para quem quiser aprofundar, procure na internet permutação com elementos repetidos. Eu vou passar para o segundo tema, tá? Os questionários já estão disponíveis na plataforma Moodle, tá? O questionário semana passada tá certinha. E os vídeos de ontem já estão lá. Semana 4 tá completa, semana 5 é essa. Então só tem os vídeos. Semana 4 tá 100%, tudo azul na América do Sul. Eu vou pausar, eu vou interromper a gravação e recomeçar. Então todos lá na plataforma. Todos os vídeos da semana passada estão na plataforma Paper.